Olá, amigos e amigas do blog do Chicão de Somavila. Estamos começando mais uma prosa política como professor, cientista político e também sociólogo, né? O nosso amigo, professor Marcelo Marcelino. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, dando um bom dia a todas as pessoas que estão nos seguindo aí. Bom dia para você que está conosco. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, nobre Chicão Somavila, um dos grandes comunicadores da região metropolitana de Curitiba. Vejam bem, senhores, todos os dias nós temos assuntos múltiplos para tratar aqui, né? Então, essa prosa, ela vem a calhar porque a cada dia que passa, não apenas parece, mas é evidente que os conteúdos que se seguem na discussão política, econômica, inclusive educacional, são inesgotáveis, nobres telenautas. E aí essa prosa diária, essa prosa política, ela é sempre muito bem-vinda e apreciável, pelo menos para mim, porque eu vejo que os telenautas ainda estão esquentando os tamborins nas nossas conversas diárias. Creio que daqui para frente eles terão muito mais a contribuir do que eu, inclusive. Eu apenas sou o interlocutor, assim como o nobre Chicão, o grande mestre de cerimônias dessa manhã, que será uma manhã constante daqui para frente. Então, agradeço pela participação dos telenautas que nos seguem nas redes sociais e, evidentemente, no blog do Chicão Somavila. Valeu, bom dia mesmo para você também, tudo de bom, seja sempre bem-vindo aqui. Você sabe que sempre é bem-vindo aqui, enfim. E nós temos essa parceria aqui, eu vou marcar você agora aqui, Marcelo, para que teus amigos, né, todos eles recebam aí o Marcelo Marcelino, está aí, ó, já está marcado, você já está marcado e teus amigos, obviamente, vão acompanhar aí o nosso programa. Marcelo, como nós temos 20 minutos de programa a partir de agora, né, desse momento, eu vou trazer para você aqui uma situação, deixa eu ver aqui, ó, sobre a volta às aulas no estado do Paraná, que eu peguei uma matéria aqui do Bem Paraná, matéria de ontem, saiu ontem ainda essa matéria, ó. O Ministério Público do Trabalho no Paraná recomenda a reavaliação de retomada de aulas presenciais no Paraná a partir de fevereiro. Aí diz aqui que o Ministério Público do Paraná expediu ontem, terça-feira, dia 2 de fevereiro, recomendação ao secretário de Educação do Estado do Paraná, Renato Feder, e à secretária, diz aqui, Municipal de Educação de Curitiba, Maria Silva Bacila, para que seja reavaliada a decisão de retomada das aulas presenciais neste mês de fevereiro, tanto na rede pública quanto na rede privada. De acordo com o Ministério Público do Trabalho no Paraná, a exposição dos profissionais de educação e dos estudantes a maior risco de contágio pela Covid-19 levará a um aumento do caos e dos óbitos causados pela doença. Como é que você vê essa atitude do Ministério Público do Trabalho no Paraná, com essa recomendação para que o governo reveja essa intenção de volta às aulas? Olha, nobre Chicão e companheiros, que agora são diários aí, todo mundo sabe que as aulas, no seu retorno, elas não têm a mínima condição de acontecer. Essa é uma imposição do mercado privado, em grande medida, que precisa reativar sua economia, não apenas no setor educacional, mas o setor educacional ele acaba puxando muito a economia em muitos aspectos. Mas todos nós sabemos que agora, no final de dezembro, início de ano,
a gente percebe que os recordes de Covid-19 bateram aqueles de meados do ano passado. Então não há como, não há condições reais, efetivas para o retorno às aulas. Porque não se trata apenas da sala de aula, é todo o envolvimento antes da sala de aula, depois da sala de aula, no trajeto para a escola. Então tem todo um processo. Para quem é professor há muito tempo como nós, sabemos que o envolvimento dos alunos ele ocorre muito mais antes e depois das aulas no que concerne a própria aula em si, porque o distanciamento demarcado nas salas é uma coisa. E antes, quando os amiguinhos se encontram, quando os adolescentes se abraçam, no início das aulas, antes de começar, e também depois que eles vão para casa, ou não vão para casa. Vão para casa dos amigos fazer trabalho, comemorar, conversar. Professor Marcelo, é o seguinte, e também tem o transporte. Aqueles que vêm de van, na matéria ali dizia assim, as vans serão como é que eles dizem, desinfectadas, enfim, serão, né, passado algum, como é que diz, algum componente que possa matar os germes, algum, sei lá. E também o número de crianças que vêm, e aquelas crianças que os pais não podem pagar transporte privado, que vem lá com o transporte público lotado de gente. Como é que isso acontece, né? Fica meio difícil, não? Não tem condições. Além dos alunos, os professores, os merendeiros, o pessoal da manutenção, da administração. Porque o setor educacional, ele envolve milhares e milhares de pessoas. Não há condições disso daí. Essa é uma falácia de achar que o distanciamento em sala de aula vai resolver o problema. É como eu disse, não se trata da sala de aula em si. É todo um procedimento, é todo um percurso que envolve a Covid-19. O contágio ocorre num processo longo de transmissão. Então, o governador abriu guerra contra os professores no Paraná, contra a educação no Paraná, e ele é a favor do mercado. Nós temos um bolsonarista hoje na província do Paraná, no Palácio Iguaçu. Não há condições. E eles sabem disso, no fundo. O que eles querem é insistir em retornar as aulas para o mercado profissional da educação privada, retornar suas atividades e, ao mesmo tempo, declarar guerra ao sindicato dos professores e à educação do Paraná. E o Ministério Público, ele tratou de decidir, a princípio, de que essa recomendação ela é essencial para que não haja mais contágios, evite-se o contágio desses alunos, professores e demais profissionais da educação. Claro que o Ministério Público tem vários problemas, mas aí há um embate evidente mostrando a impossibilidade do retorno às aulas, principalmente nesse momento de aumento dos contágios da Covid-19. Perfeito. Deixa eu ver aqui quem está na minha página. Aqui o Romer Motinha está na minha página pessoal. Se o Romer Motinha puder vir para a página do blog do Chicão Somavila no Facebook, ele pode fazer perguntas também. É um cientista político. E ele pode fazer perguntas que daí eu consigo mostrar aqui durante a live, mas só através do blog mesmo. Outra situação, partindo aí para a política nacional, porque o nosso papo é de 20 minutos, é um papo legal, bacana, é um papo rápido, né? Diz aqui, ó, veja só que ponto que o Brasil chegou. Apontada como nova presidente da CCJ, Bia Kicis já defendeu possibilidade de intervenção militar no Brasil, claro, né? Daí diz aqui, ó, Bia Kicis, parlamentar que deve ser a nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, já fez discurso em
plenário defendendo uma medida inconstitucional, a intervenção militar como poder moderador. Veja só, militar como poder moderador, só em Mianmar mesmo, né? Só em Mianmar, né? Então, eu faço para você o seguinte, a Bia Kives, essa deputada, ela está envolvida no processo, respondendo o processo, foi incluída no processo que está no Supremo Tribunal Federal, é o órgão que acolhe as denúncias contra parlamentares federais, enfim, e sobre divulgação de fake news, né? Então, você imagine a Comissão de Constituição e Justiça nas mãos de uma negacionista. Como que você vê isso? Como que você vê essa relação de poder lá na Câmara Federal hoje? Olha, depois do golpe de Estado no Brasil, todo mundo já percebeu que a política nacional ela vem se deteriorando, e muito, de forma bastante acelerada. E existe essa crise política que não cessa no país, né? Esse apoio do Centrão ao Bolsonaro, a sua vitória da coalizão, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, fortaleceu esse tipo de política. Só que será um cabo de guerra, não será fácil, não. Nomeá-la assim. Vai existir resistência, já está ocorrendo. Então, esse é um processo que ainda vai ter muito chão para queimar nessa lei aí. A resistência está acontecendo, inclusive, em parlamentares do próprio bloco dela, né? Exato, porque, na verdade, existem dois pontos importantes. A resistência, no nome dela, também se deve a interesses de outros que possam assumir a sua pasta, porque essa da CCJ é a principal mesa que vai determinar processos importantíssimos daqui para frente. Por isso que todo mundo está de olho nela também, não é só por causa da Bia, mas é porque todo mundo quer esse momento decisivo de dialogar e ter um poder na mão de construir essa maneira de coagir também os adversários políticos. Quem tiver com essa pasta na mão terá muita possibilidade de negociar o futuro de alguns políticos e manter o poder. E não é só por causa dela, não, porque muitos estão de olho no lugar dela. Aí que tá, existe uma hipocrisia muito grande, né? Em achar que é por causa dela que ela não pode assumir devido às fake news, né? As notícias falsas. Mas não é só por causa disso. É porque tá com muita gente de olho aí, né? Não é só por causa disso, não seria só por causa disso, mas também por isso, né? Quem deve estar de olho aí deve ser o Centrão, sem contar, evidentemente, com o PSL. O PSL, claro. Né? O Centrão deve estar de olho em mais esse nicho aí, né? Porque já vai pegar o MEC, né, através do apoio do DEM ao candidato do Bolsonaro, no caso, o Arthur Lira, né, o mentor disso, o cara que articulou isso é o ACM Neto, que é o prefeito, né, de Salvador, e ele é presidente do DEM, ele é presidente do DEM, né, e ele que articulou isso, tá de olho no MEC, o avô dele já foi ministro da Educação e foi um desastre, foi uma calamidade aquela situação. E será que ele repetiria a mesma situação? Mas só para concluir, você concluir. Então, a Bia não é só por ela disseminar fake news, é por interesse de outros partidos também. Principalmente, essa questão da disseminação de fake news por parte dela é apenas uma forma de colocá-la na parede para ela não assumir essa pasta importantíssima que é a CCJ. E aí eu não vejo problema algum de muitos parlamentares, já com histórico até pior que o dela, assumirem, se for o caso do interesse de coalizão de força do Centrão. Isso não vai impedir que ela assuma, não.
O que está bloqueando esse processo são os interesses múltiplos de vários atores políticos aí para que assumam essa pasta. Essa que é a razão fundamental. Dizer que ela dissemina fake news, assim como outros também o fazem há muito tempo, então não teria quase ninguém para assumir essa pasta aí. Vamos falar a verdade. A maioria das pessoas não tem condições alguma de assumir essa pasta. A Bia quis ser uma delas. Mas o negacionismo é um teatro também, né? Essa falsidade explícita da Câmara dos Deputados e da política brasileira, essa tragédia que no golpe de Estado para cá piorou demais as nossas condições de vida. Essa que é a questão principal, a tragédia do teatro da pseudodemocracia, da falsa democracia brasileira, que está aí com esse viezinho assim, de uma discussão democrática para ela não assumir, mas que, na verdade, os interesses em jogo são muito maiores do que o fato de a Bia aqui disseminar fake news ou não. Perfeito, perfeito. E vamos então aí com 16 minutos, temos mais 4 minutos aí. Vou demonstrar mais uma, você veja só, mais um problema lá, na vida política brasileira. Veja só, matéria aqui do dia 2 de fevereiro de ontem, portanto. STF vê risco de impasse sobre situação de Lira em linha sucessória da presidência. Eu vou ler um pedaço aqui, ó. Tá aqui, eu vou ler até aqui, ó. Da Folha Press, tá? Tá no site do Yahoo. Recursos apresentados contra o resultado de 2 julgamentos do STF, Supremo Tribunal Federal, reforçam da Corte um impasse sobre condição do deputado Arthur Lira, do PP, Partido Progressista de Alagoas, como substituto eventual do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, e Lira foi eleito presidente da Câmara pelo biênio 2021-2022 na segunda-feira, né, ontem. O ocupante do cargo é o segundo na linha sucessória presidencial, vou ler até aqui, né? O primeiro é o vice-presidente Hamilton Mourão, claro, do PRTB, o general. Uma decisão do STF de 2016 diz que réus em ações penais não podem substituir o presidente e o vice, caso os dois se ausentem do país, ainda que estejam liberados para comandar as duas casas. Como é que fica isso? Como é que você analisaria essa do presidente da Casa de Leis do país estar respondendo processo no Supremo Tribunal Federal, que não é nenhuma novidade, a maioria, ou uma parcela enorme de deputados estão nessa mesma condição. Então, sinceramente, para não usar uma palavra baixa aqui, tá difícil de achar alguém puro lá dentro, né? Não, isso não existe. É só a gente olhar o que a gente tem em volta aí na política brasileira, como eu disse agora há pouco, a gente vai perceber facilmente que isso daí é uma ilusão, né? Essas pessoas todas são comprometidas com alguma coisa, né? Não tem como escapar. E a própria justiça não é confiável, né, Chicão? E telenautas, vamos falar bem a verdade. A própria justiça é uma justiça, aspas, de conveniência, né? Então, responder processo também, de um lado, evidentemente... Só deixa eu desculpe, só deixa eu ver aqui, ó. A Madeleine Suriana Face Casagrande, ela está compartilhando, e eu peço para ela, se ela quiser fazer alguma pergunta, que venha, por favor, para a página do blog do Chicão Somavila, que daí ela pode fazer algumas perguntas e eu mostro aqui na tela. Por favor, pode continuar, desculpe. Ótimo, não tem problema. Tem que chamar os telenautas para participar mesmo. Então, isso que envolve deputados, senadores, políticos em geral, em relação a processos, isso é uma questão histórica, né? Não é uma novidade, né? Então, grande parte desses políticos tem algum processo respondendo. Agora, que a justiça brasileira também, que a gente viu depois do golpe mais ainda, que ela coloca nas cordas quem ela considera inimigo político, também não há dúvida.
tudo isso é acertado, né? Alguns vão para frente, alguns processos vão para frente, outros não, como o do Aécio Neves, por exemplo, né? Todo mundo sabe o que o Aécio Neves fez no verão passado. E aí? Qual é o desdobramento disso? Agora, para outros inimigos políticos, os processos andam rapidinho e se condenam pessoas rapidinho, inclusive sem provas, que nós sabemos muito bem, né? E a questão da sucessão presidencial, se não assume o Lira, assume o presidente do Senado, o Congresso Nacional, que é do Democratas, que foi eleito com apoio do bolsonarismo. Então, amigo, essa questão aí é apenas uma manchete que, na verdade, ela não mexe com o conteúdo real, efetivo, da questão principal no Brasil. Nós estamos sendo governados por pessoas que, além da incapacidade de governar para o povo, não têm menor interesse de governar para o povo. Essa que é a realidade. Aqui, ó, Romer Motinha, lembrando que o partido com mais investigados na Lava Jato foi o PP, Partido Progressista, do Arthur Lira, atualmente. Isso é uma verdade. Por outro lado, só para a gente ir finalizando, o Rodrigo Pacheco, né, que é o Rodrigo Pacheco, né, que é o novo presidente do Senado, ele é um advogado, mas por enquanto, ao menos até onde eu saiba, ele não está respondendo nenhum processo, me parece, né? Então, menos mal, né? Mas essa aqui do Robert Motinho, ó, lembrando que o partido com mais investigado na Lava Jato foi o Partido Progressista, o PP, Partido Progressista, do Arthur Lira, que é o partido atual dele. Valeu, o Robert Motinho, obrigado aí. Então, para finalizar aí, o que você teria para a gente fazer aí o encerramento, a finalização sobre esses assuntos aí? Olha, nós vamos ter, durante o ano 2021, todo dia uma novidade. E por isso que é bem-vinda a participação dos telenautas e da nossa conversa diária aqui, porque todos os dias a gente vai ter algo para discutir e algo para mexer com a reflexão das pessoas, e inclusive de todos nós que participamos ativamente desses programas que você tão bem comanda todas as manhãs a partir de agora. Então, um abraço, né, a todos aqueles que nos seguem, e o próximo encontro estará por vir em breve, a partir de amanhã. Legal. E aí, tem mais novidades todo dia para conversar, porque assunto é que não falta de política e de economia. Legal, valeu, meu amigo. E essa parceria que estamos fazendo aí, o Marcelo Marcelino é professor, economista, cientista político, sociólogo, e explana também, comenta também todos os assuntos que nós abordamos aqui. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam ao vivo e vocês que vão nos acompanhar ou que nos acompanham no anonimato. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço, até o próximo encontro.